Boa noite, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para vocês concernente aquela mensagem que seria a mensagem para hoje à noite no culto, se tivéssemos o nosso culto normal na igreja. Eu tinha prometido a vocês que traria sempre nos dias de culto uma mensagem para ficar, nos nossos corações. E hoje eu tenho aqui comigo a Bíblia Sagrada aberta em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 13 e 14, onde eu sempre falo nessa palavra, com a igreja. E hoje eu quero mais do que nunca estar lembrando dessa palavra que o Senhor deixou para nós, que está assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos aqui então, nessa palavra, uma coisa assim que muitas vezes foge à nossa percepção numa leitura simples, assim, às vezes, quando nós fazemos uma leitura devocionalmente, mas estamos meio desligados, meio desconcentrados daquilo que a palavra de Deus está dizendo. E eu vejo nessa palavra algo muito importante, muito glorioso da parte de Deus. Eu estava lendo todo o texto, estava lendo todo o conteúdo do capítulo, e estava vendo ali então que Deus estava falando a Salomão à noite, quando Salomão dormiu. Deus falou a ele em sonhos a respeito da casa que Salomão tinha construído para o Senhor. E o Senhor então veio a Salomão e disse para ele que o Senhor se agradou da casa e que colocaria naquela casa, aquela casa de oração, aquele templo que Salomão construiu para ele, que Deus colocaria ali o seu nome e que Deus se agradaria de toda a oração, de tudo que seria ministrado naquele lugar. Então, após isso, Deus disse essa palavra a Salomão. Então, que quando acontecesse dele enviar o castigo sobre a terra, gafanhotos que consumissem o fruto da terra, ou mesmo até a peste sobre a terra, mas quando o povo dele, que ele havia levantado como povo dele, o seu Israel, orasse a ele, buscasse a sua face, se humilhasse, se arrependesse dos seus pecados, se convertesse ao Senhor, então ele os ouviria dos céus e sararia a sua terra. O que isso quer dizer? Nós vemos hoje, no nosso mundo atual, na nossa época, um tempo realmente quase que pré-apocalíptico, porque inclusive as profecias, eu estava lendo hoje sobre as blasfêmias, o modo como o Senhor encara as blasfêmias, como ele olha, o modo como Deus olha e vê todas as blasfêmias que são ditas e coisas que são feitas contrariando então a sua palavra e ferindo a sua santidade. Nós vimos aí, irmãos, muitos exemplos nesse final de ano que passou, por exemplo, filmes aí usando a pessoa de Jesus, ridicularizando Jesus. No carnaval aí, fantasiados de Satanás, arrastando outro fantasiado de Jesus e Satanás batendo em Jesus. Ou seja, o povo fazendo de propósito, para blasfemar e mostrar para nós cristãos que eles não estão nem aí com o nosso Jesus. Mas aqui agora vem a diferença. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Esse povo peca, esse povo atrai a maldição. E nós estamos ainda nesta terra onde o Senhor envia muitas vezes a peste, o castigo sobre esse povo, e nós estamos aqui. Nós também podemos ser atingidos, porque o Senhor, ele falou, inclusive na sua palavra profética, a respeito do princípio das dores, que nós passaríamos, veríamos o princípio das dores desse mundo. Então, hoje eu quero lembrar aqui, então, a nós todos, o nosso papel,
a nossa responsabilidade que nós temos, não só para conosco como igreja, mas para com este mundo, para que Deus tenha misericórdia dessa terra, que Deus esteja sarando esta terra, que Deus esteja contendo esta praga. Mas isso está em que o seu povo deve, então, se humilhar, orar, buscar a face de Deus. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, todos somos testemunhas disso. Quantas vezes os cultos são negligenciados na igreja? Quantas vezes os cultos são trocados, muitas vezes até por atividades sociais, né? Quantas vezes os cultos são ignorados na casa de Deus? Quantas vezes a casa de Deus é esquecida e nós, como povo de Deus, passamos tempos sem frequentarmos a casa de Deus e temos sempre um motivo, claro, né? Mas Deus, Ele não olha assim como nós olhamos. Deus tem uma visão diferente, pensamentos diferentes também, caminhos diferentes. Ele mesmo diz isso. Então não é como nós pensamos, é como Deus pensa. Não é como nós achamos, é como Deus acha. Então nós temos que mais do que nunca estar priorizando as prioridades de Deus. Quando Deus falou com Salomão essa palavra, Ele estava falando isso por causa da importância da casa dele, a importância da oração, a importância do povo buscar, a importância do povo se converter, se arrepender. Então, mais do que nunca, eu não sei como é que está a sua vida nesse momento, como é que está a sua disposição em orar, em buscar a Deus. Mas eu creio que esse confinamento, esse isolamento que estamos tendo, está nos levando a uma reflexão mais profunda a respeito dos nossos compromissos com Deus, a respeito dos nossos compromissos com a casa de Deus, a respeito dos nossos compromissos conosco, com nossa alma, com a salvação que Jesus nos deu, a respeito do nosso compromisso com o ministério do Evangelho. Quantas vezes nós temos fechado a nossa boca e não temos falado da palavra de Deus aos pecadores? Quantas vezes nós temos tido medo de testemunhar e agora estamos sem poder ir na igreja, estamos sem ter os cultos? Eu espero que você esteja sentindo muita falta e que quando nós novamente voltarmos às atividades dos cultos na casa de Deus, você sinta aquele desejo enorme de estar nos cultos e deixe todas as demais coisas de lado que você sempre achou como mais importante do que estar na igreja, do que estar no culto, que você ache então mais importante estar com Deus, estar obedecendo, estar no caminho, estar na casa de Deus, estar em oração naquele momento de culto que está acontecendo na casa de Deus. Eu deixo essa mensagem para você hoje, lembrando do nosso compromisso como luz do mundo, como sal da terra, que nós temos, nós, o povo, somos nós. O próprio Deus diz, esse povo que se chama pelo meu nome, ou seja, povo de Deus, é o nosso compromisso agora, é nós que oramos agora, é nós que buscamos agora, é nós que nos humilhamos agora, é nós que nos arrependemos dos nossos pecados agora, é hora de nos arrepender, de refletir e ver que é nós que o Senhor vai ouvir. Esse povo aí de fora, esse povo que blasfema de Jesus, esse povo que fez tantas coisas blasfemas com a imagem de Jesus, e filmes, né, e temas de carnaval, ofendendo a pessoa de Jesus.